Olá, Lakshmi. Agora eu estou escutando. Ah, Ah, agora tudo certo. Então, Aron, eu vou tirar a voz de todo mundo, aí você começa. Pode ser? não pode deixar assim por enquanto. Então tá. Se você perceber que tem alguém atrapalhando aí com algum som estranho, você volta. Tá. Eu, eu vou tirar a minha só porque eu tô tossindo muito e qualquer coisa, se eu for falar, eu abro de novo. Tem algum assunto que vocês queiram que fale? Tem alguma questão? Já que normalmente no particular sempre tem várias questões, né? Mas aí quando a gente está no meio de muitas pessoas, aí parece que as questões somem ou ficamos com medo de falar algo particular. Há algo que está aí dentro que necessita ser dito? Todo o nosso objetivo de estar nessa existência. Olá, Pri. É reconhecer aquilo que somos. Reconhecer que há um ver em tudo. Esse ver, ele é constante. É ele quem vê todas as mudanças que ocorrem no corpo. Em que alguns lugares é chamado de testemunha. Esse ver sempre foi constante em todas as mutações. As mutações das emoções, as mutações dos pensamentos, as mutações dos sentimentos, do corpo, de tudo que acontece posterior ao corpo. Esse ver é natural. Esse ver está presente até mesmo no sono profundo.
E o processo de retornar à casa é retornar àquilo que vê. Perceber que esse que vê está aí agora. E isso que vê não é visto. Mas aquilo que é visto o recorda de que eu sou esse que vê. Por isso, nada pode ser feito para isso que você já é. O eterno. O eterno vê. Mas nós nos identificamos com o que é visto. A primeira coisa que nos identificamos, a testemunha, é com a forma, com o corpo. Portanto, se eu continuo alimentando a ideia de ser um corpo, eu vou continuar preso às necessidades do corpo, às frustrações do corpo, aos prazeres do corpo. E também em satisfazê-lo em seus desejos. Para os pensamentos, ou para o ego, nasce um grande medo de não ser este corpo. Pois aquilo que vê não está restrito ao corpo. Se realmente fôssemos o corpo, por que o corpo e todos os seus atributos desaparecem durante o sono profundo? E ao desaparecer durante o sono profundo, todos os nossos desejos, preocupações com o dia de amanhã, com as recordações do dia de ontem, até mesmo o amor, desaparecem no sono profundo. E durante o sono profundo permanece algo indescritível, que não se consegue colocar em palavras. Isso que existe na ausência da mente. Para que possamos colocar isso, uma tentativa de expressar a verdade, nós o limitamos. Se dissermos é felicidade, então vamos entender que o ser é só felicidade. Se dissermos que o ser é o amor, então limitamos apenas ao amor. Mas isso que vê essa presença constante, não há como colocar em palavras.
As palavras, elas surgem na mente. E a mente é a farsa. A mente é a ilusão. A mente é uma mentira. Para que eu possa permanecer nisso que eu sou, é necessário eu ver aquilo que não sou. Dar um passo atrás. Ver que eu não sou os pensamentos, os conceitos. A mente é formulada apenas de conceitos. Não há espaço na mente, mas a mente surge no espaço. Surge nesse que vê. Nesse que vê é o silêncio, a ausência de ruído, a ausência do desejo, a ausência do medo. Nesse que vê, a ausência da escravidão, a recordação, que é a imaginação. Há uma compreensão no instante que surge qualquer imagem à frente desse espaço, daquilo que vê, que eu não sou esses objetos que surgem. Que os objetos que surgem, surgem para mim. Assim como os pensamentos que surgem, surgem para mim. Mas eu não sou aquilo que aparece e desaparece. O corpo, ele não está livre do karma. Portanto, não pensem vocês que no entendimento do que são, que o corpo deixa de ter dores, que o corpo deixa de não ter mais fome, sede e as necessidades básicas. O corpo continua tendo essas coisas, mas isso é o corpo, não você. O entendimento é que você não é o corpo. Não é suficiente apenas eu saber que eu não sou os pensamentos, pois você também terá que dar um passo atrás e perceber que você também não é o corpo. E que isso não tem como ser feito. Isso apenas acontece. Mas acontece para aquele que queima ardentemente por reconhecer quem é. E isso começa quando começamos a perder os interesses pelas coisas do mundo. Quando as coisas do mundo já não mais nos chamam a atenção, como antes
chamá-la. E isso ocorre naturalmente com a presença dessa presença. Os interesses que tínhamos começam a terminar. Os amigos começam a desaparecer. Começamos a perceber que isso é uma jornada sozinho. E que não tem como pegar na mão de alguém e dizer vamos juntos. Pois a porta é estreita. Só vai poder passar por esta porta aquilo que você realmente é. Todos os seus desejos cairão antes que você passe pela porta. Seus desejos é como um camelo cheio de malas. Para passar por essa porta tão estreita, não tem como você trazer amigos, esposas, maridos, filhos, riquezas. Você tem que passar sozinho. Não tem como trazer seus desejos. Porque esse estado de paz interior é o estado sem desejos. O que move a mente são os desejos. E quando os desejos desaparecem, a mente se estabiliza. Em uma mente agitada, ela atira para todos os lados. Não descansa por um instante. Desejo isso e aquilo. Mas que, na verdade, os desejos estão buscando pela própria felicidade. Quando essa felicidade ou paz é alcançada, os desejos não estão mais lá. Todo o nosso medo é baseado no nascimento, na ideia de nascimento. Então, o medo está baseado no corpo. Alimentação, vestes, sustentá-lo, mantê-lo saudável. Mas quando se descobre que você também não é o corpo, a preocupação com a forma também desaparece. O estado de autopreocupação deixa de existir. As coisas básicas, o corpo sabe o que fazer.
o corpo, ou você vai carregar esse corpo assim como carrega uma mala. E vai colocar no corpo o que ele necessita: alimento, água e vesti-lo. Mas não haverá mais essa preocupação excessiva com ele. Vai levá-lo para tomar banho, para escovar seus dentes. Não haverá mais busca por riquezas, por sucesso, por reconhecimento. Pois esse eu real não necessita de nada mais para ser. Ele não precisa de riquezas do mundo. Pois esse eu real já é a própria riqueza em si próprio. O eu real não necessita de estar com alguém ou em algum lugar específico. Pois é pleno e completo em si mesmo. As suas necessidades e desejos se resumem a muito poucas coisas. Você não mais se abala nem com os elogios, nem com as críticas, nem com os ganhos e nem com as perdas. Isso é no estado natural de ser. Mas não no estado da mente, na identificação com a mente. Para que isso ocorra, é necessário um esforço inicial. Estar presente. E perceba que você está sempre observando tudo. Perceba que esse observar conhece tudo. Ele é o próprio conhecimento. O ato de observar conhece tudo. Quando isso é reconhecido, todos os enganos caem. Quando esses enganos caem, você percebe que esse ato de ver sempre esteve aqui.
que os olhos esteve sempre aqui. Que Deus esteve sempre aqui. A mente é como um macaco que pula, salta de galho em galho. Mas quem é que vê a mente saltando de galho em galho? Desejos e mais desejos. Não acompanhe o macaco saltando. Observe-o de forma desapaixonada. Veja o macaco pensamento saltando, tentando entender, criando perguntas e ao mesmo tempo criando respostas. Perceba o macaco pensamento saltando para o passado, comparando, analisando, julgando, e depois ele dá um outro salto ao futuro. Se preocupando, ficando impaciente e ansioso, tentando controlar. Perceba que o próprio macaco, criando todas essas ideias, ele também tenta controlar os sentimentos, as emoções, criadas por ele mesmo. Ele cria os macacos pensamentos e ele mesmo tenta controlar os macacos pensamentos. E ele mesmo existe um desejo de aquietar os macacos pensamentos. Os macacos pensamentos dizendo que eu desejo paz, que eu não aguento mais viver com os pensamentos. Esse macaco pensamento é um grande gozador. Mas isso é muito simples. Quem é que testemunha os pensamentos? Quem é que testemunha o macaco pulando de um galho ao outro? Pode o macaco pensamento responder, mas todas essas coisas eu já sei. Todas essas coisas eu já conheço. Já ouvi e já li. Mas se você não olhar de forma séria para dentro, é o macaco pensamento apenas relatando o que sabe. Acho que talvez nós vamos ter que dar uma continuidade ou terminamos por aqui, Alexandre? Porque falta 1 minuto, 2 minutos. Uai, eu acho que a gente pode continuar. Aí, quando cair, a gente tenta interromper agora e todo mundo entra de novo. Tá, Pode ser? tá. A gente Então, faz mais a segunda parte.
Tá, eu vou finalizar agora, aí todo mundo entra novamente. É legal. Não, para mim aqui está normal. Então aqueles carros surgem na rua fazendo propaganda. Sem que você se decidisse por aquele pensamento. Ele apenas surgiu. Fazendo uma propaganda de um mercado, ou de um açougue, ou de alguma loja. Mas quando esse carro surgiu na sua rua, você já estava lá. Você apenas percebeu o carro vindo e fazendo a propaganda. Perceba agora aí dentro como isso é muito simples. Quando o pensamento vem com sua propaganda, propaganda enganosa, dizendo que você é ele, que é esse pensamento, há algo já existente aí. Há algo aí já percebendo a propaganda. Não precisa fazer nada. Ele está passando na sua rua. Você não tem como fazer nada. Mas naturalmente, nesse deixar surgir e deixar ir, ele desaparece, sem esforço. A propaganda vai ficando distante, distante e some. Se eu deixo os pensamentos surgirem, e assim como o carro propaganda ir embora, eles naturalmente vão desaparecendo. Veja que não foi você quem colocou esses pensamentos. Os pensamentos apenas aparecem. E você acreditou ser os pensamentos. Há um interesse seu nessa propaganda. Você se identifica com essa propaganda. Mas se você deixá-lo seguir de forma desapaixonada, ele desaparece. Ele desaparece da mesma forma que apareceu, mostrando a insensatez de seguir um pensamento, de acreditar eu sou esse pensamento, eu sou essa ideia. É como um som de carro, onde você está no trânsito. O carro não é seu. Os movimentos estão ocorrendo ao seu redor. Você vai verificando todos os movimentos, observando todos os movimentos dos carros, das pessoas. Assim ocorre com a testemunha. Aquilo que vê. Está sempre olhando os movimentos internos e externos. E há algo presente. Mas não procure por esse algo que está presente. Apenas seja.
Isso que está presente está além dos 5 sentidos. Está além do mundo das formas. Isso que está presente é o que nunca nasceu. É só uma presença. Uma presença pacífica, amorosa e tranquila. A mente vai querer fazer alguma coisa. Será que eu preciso observar a respiração, fazer algum asana, alguma prática religiosa ou espiritual, ler alguns livros para entender melhor isso? Não siga a mente. Não siga o carro propaganda. Todo o conhecimento que foi adquirido e suas experiências, para isso, não servem para nada. O ser é sempre vazio. Não segura conteúdos ou experiências. Não guarda nada de memória. É o não saber, sabendo. Pois o que importa não é o conhecimento. O que importa é esse sentir, é esse existir. Sem conteúdos. A mente pode ser comparada como um supervisor que vem a você e te dá o aviso prévio. Então você fica preocupado como será o amanhã. Mas a mente também pode ser comparada a um carteiro que te traz uma carta. E você fica ansioso por saber o conteúdo da carta. A mente está ansiosa por saber o conteúdo do ser. Do que é isso? Mas na dissolução dessa ansiedade de saber o conteúdo, de saber algo, nesse silêncio, não há expectativas, não há ansiedade pelo amanhã, por busca de conhecimentos ou conteúdos. Tudo desaparece. Não é na aquisição de conhecimentos. Não é em livros que eu encontro aquilo que eu sou.
Na Bíblia diz: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que sois Deus. Mas fique em silêncio. Descobrirá que você é o observador, a testemunha. E que você nunca esteve separado disso que vê. E que o silêncio não pode ser buscado, pois você é o silêncio. Não há como fazer o silêncio. Todo silêncio que é feito tem que ser desfeito. Toda paz que é feita tem que ser desfeita. Pois tudo aquilo que aparece deve desaparecer. Mas o ruído surge no silêncio que é você. E o ruído diz: eu tenho que buscar o silêncio. O ruído brinca com você, dizendo: eu quero encontrar ou fazer meditação. O próprio ruído se ausenta por alguns instantes, dando uma falsa noção de que eu encontrei um silêncio. Mas se o silêncio pode ser percebido, então esse silêncio também é falso. Se esse silêncio surgiu em algum momento da minha meditação, então ele tende a desaparecer. Se a felicidade surgiu, então ela tende a desaparecer. Por isso é um processo de desapego, de discernimento e desapego. Não se apegue àquilo que aparece, por mais agradável que seja, pois vai ter que desaparecer em algum momento. E se apareceu e teve que desaparecer, não pode ser real. Não pode ser único e verdadeiro. Então não é o que você está buscando. Aquilo já estava antes do silêncio surgir. Aquilo já estava antes do silêncio desaparecer. Aquilo já estava antes do amor surgir. E continua após o desaparecimento do amor. Aquilo já estava antes da forma se manifestar. E após a forma desaparecer na eternidade, retornando à fonte, aquilo já está. Já existe. Então não tente parar a mente, pois é a mente tentando parar a si mesmo. O observar a mente é suficiente para que o entendimento surja. Mas o entendimento não vem intelectualmente. Ele vem como um sopro.
Ele surge como se fosse, pela primeira vez, você vendo o mundo. Como se você estivesse vendo pela primeira vez um arco-íris. E um peso enorme cai das costas. A sensação é de alívio e relaxamento. E isso não é para todos, isso não é para poucos, isso está para todos. Ninguém é mais especial ou menos especial. Pois todos somos essa consciência. Então, a dedicação e comprometimento está em suas mãos. A dificuldade, ela existe. Mas para aquele que persiste, a dificuldade vai se dissolvendo. E você vai percebendo que a dificuldade era só ideias. A clareza vai surgindo, vai se mostrando. O entendimento de que eu sou isso faz eu abandonar aquilo que eu não sou. Veja, Maurício. Apenas veja. Não há nada a ser feito porque você já está vendo. Todos os movimentos você já está vendo. Sim, verdade. Até mesmo o movimento de que algo tem que acontecer para eu ser isso que vê. Esse movimento tem que ser visto. O ato de ver já está aí. O que eu preciso fazer para ver? Na verdade, nada, né? Nada. Só sentir. Sim. Por isso que se fala que é uma via direta. Sim, É apenas o ato de ver sem se identificar com aquilo que é visto. sim. No início, há uma identificação. Depois isso vai diminuindo. Há alguns momentos que nos identificamos e outros não. Sim. Até chegar ao ponto de desidentificação. Aquele que vê com aquilo que é visto. Isso aí, A isso mesmo. qualidade está em me identificar com os pensamentos. Acreditar nos pensamentos.
E os pensamentos são cheios de desejos. Os pensamentos é como uma criança. Uma criança de 5 anos que tem que ser tudo do jeito dela. Tudo do meu jeito. Como eu gosto, como eu quero. E esse que vê é anterior aos olhos físicos. Mas ele não tem uma localidade. Toda a prática reside em manter a atenção voltada para dentro. Quando fazemos a pergunta quem sou eu? A pergunta já mostra em si que eu estou consciente da pergunta. E como eu sei que eu estou consciente? Olhando para dentro. Olhando direto ao objeto que surge. Alguém quer falar algo?
Quem é que tem a necessidade de saber, se não a própria mente? Quem é que tem a necessidade de perguntar se a pergunta surge da mente? E essa pergunta sendo percebida. Eu percebo a pergunta. Se eu quero descobrir quem eu sou, significa não seguir a mente. Permanecer em silêncio e desobedecê-la. Quem é que quer entender os mistérios da vida? Os porquês? Se não a própria mente limitada. Permaneça apenas em silêncio, observando esse grande teatro cósmico. Onde os pensamentos, onde a forma salta e pula. Permaneça quieto. Perceba a tendência de quando está na companhia de alguém, a mente querer ser agradável. Esse falso eu querer ser agradável, sociável, ser gentil, educado ou mal educado. Temos condicionamentos de que quando estamos na companhia de alguém, temos que falar algo. Perceba as tendências. Só você pode perceber isso. Entender que o silêncio não pode ser feito. Eu só posso sê-lo.
Então, se eu sou o silêncio, então sua busca terminou. O buscador não está mais lá. Mas se eu acreditar no buscador, minha busca será eterna em vidas e vidas. Mas se acreditar nas minhas palavras, você já é isso. Sua busca cessa agora. Alguém quer falar algo? Só temos 2 minutos. E aí encerramos por hoje. Leve o corpo para comer, leve o corpo para trabalhar, leve o corpo para beber água, tomar banho. Mas lembre-se, você não é o corpo. Oi? Oi, tudo bem? Uhum. Sim. Não, não juntou não, só tinha aqui.